Olá, sejam todos bem-vindos a essa outra aula de avaliação de imóveis que a gente vai conversar um pouco sobre avaliação. Bom, meu nome é Alexandre Marcolino e agora eu vou falar com vocês de avaliação de imóveis. Então vamos lá, qual é o tema que eu vou falar aqui para vocês aqui de avaliação de imóveis? Opa, vamos lá primeiro aqui. As avaliações, normalmente, elas são focadas em três itens muito interessantes, tá? Em três itens muito interessantes. Existe um tripé da avaliação de imóveis que sempre que eu posso, ou eu faço de um jeito ou faço de outro, tá? Então, que a gente pode chamar de mecânica básica, o melhor caso de uso, a gente trabalha isso de uma forma bem específica. A primeira parte da avaliação que a gente pode trabalhar, que é a parte mais simples que existe, é quando a gente pode comparar, tá? É claro que eu vou falar aqui de maneira muito simples. Para vocês terem uma ideia, tem momentos que eu tenho uma aula que eu falo durante 2 horas pelo menos, são mais de 3 aulas, falando só sobre esse método que a gente usa para comparar, tá? Então não é tão simples assim, e os outros também, mas vou falar em algumas palavras aqui para vocês entenderem como é que é, para você entender como é que é esse cenário desse tripé. Ou eu faço de uma forma, de outra ou de outra. A primeira, então, é através da comparação. E o que eu faço? Eu comparo, por exemplo, imóveis que são equivalentes, né? Então, é óbvio que isso só serve para imóveis que tenham tipologias que são repetidas. Então, se eu tenho terrenos, por exemplo, se eu tenho casas padronizadas, se eu tenho apartamentos, eu posso fazer o quê? Eu posso buscar elementos que são parecidos com eles, são equivalentes, né? Bens que a gente chama de semelhantes. Então, eu busco e me baseio nesses preços que são praticados no mercado para esses bens, e eu faço uma inferência estatística, eu faço um tratamento desses dados e eu consigo como resultado um valor de avaliação para o meu imóvel, tá? Que seja um terreno, uma casa e tudo mais. E é óbvio que esse tipo de avaliação ele serve para terrenos, casas padronizadas, para lojas, para apartamentos. Não vai servir, por exemplo, para você avaliar aquela casa de alto luxo que fica naquele super condomínio. Aí não dá para avaliar dessa forma. Mas se for uma casa de condomínio padrão, aquelas que tem todas as casinhas repetidas, 30 casas repetidas do mesmo condomínio, todas elas com o mesmo formato de terreno, todas elas muito parecidas, eu consigo utilizar essa forma de comparação, tá? Então a gente tem, quando a gente vai avaliar, então, ou a gente usa a comparação, né? Ou a gente usa a renda. O que é usar a renda? É o valor que é identificado a partir de uma expectativa de renda, né? Gerada durante a vida útil do bem. O que seria isso? O que seria isso? Eu posso ter, por exemplo, um estacionamento, um cinema, um shopping, um hotel. Todos esses elementos, eles não são apenas terreno, mas a construção, a edificação. Todos esses elementos que eu dei de exemplo aqui, que é o melhor caso do uso que está descrito aí, hotéis, shopping centers, cinemas, estacionamentos, todos eles têm uma questão da renda que eles proporcionam. O estacionamento, ele não vale apenas pelo terreno que ele tem e pela cobertura dos carros que ele tem lá. Ele vale muito mais pelo potencial que ele tem arrecadador. Então, quanto vale um estacionamento? Ele vale o quanto ele consegue produzir de valor. Olha que interessante, né? Então, um imóvel ele só pode valer se ele puder produzir valor. Nesse caso da renda, então, é uma forma que eu tenho de avaliar. Se eu falasse para você, avalie esse terreno aqui para mim, seria uma comparação. Terreno de 300 metros quadrados, eu comparo com outros e chego à conclusão que aquele terreno vale R$ 1 milhão. Mas esse terreno, embora seja bem localizado, ele é um estacionamento. E ele por mês gera uma renda de R$ 100 mil. Gente, R$ 100 mil no estacionamento? É, porque ele está muito bem localizado e tal. E todos os meses eu arrecado mais ou menos 5 mil por dia, dias úteis, dá mais ou menos R$ 100 mil de faturamento. E de renda líquida ali, de lucro líquido que eu tenho, algo em torno de 50%, R$ 50 mil. Que investimento você tem de R$ 1 milhão que te gera 50 mil todos os meses? Ou seja, 5%. Você não tem isso, né? Então, o potencial de renda, de rentabilidade, ele tem que ser associado. Então, ou eu comparo utilizando a comparação, eu avalio utilizando a comparação,
Ou eu avalio usando a renda, ou quando eu não tiver nenhuma nem outra, o que eu faço? É pelo custo de produção que a gente chama de reedição. Imagina que eu tenho um bem, uma casa, por exemplo, só que a casa eu vou avaliar, é uma casa muito grande dentro de um condomínio. O exemplo que eu dei do condomínio, que não dá pela comparação, é um terreno grande com uma casa lá, só que ela não está nova, essa casa. Ela não está nova, entendeu? Ela foi feita por um grande arquiteto, tal, mas já tem 20 anos que ela foi feita. Está até desatualizado algumas coisas e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o custo, lembra que a gente falou do custo na aula passada? Eu vou fazer o custo de reprodução desse imóvel, quanto seria fazer um novo dele? Olha que interessante. Então, para eu saber quanto ele vale, quanto seria para eu fazer um novo desse? Bom, seria 3 milhões de reais fazer uma casa igual essa. Então, significa que ele vale 3 milhões de reais? Sim, 3 milhões mais o terreno. Só que eu não posso simplesmente falar que ele vale 3 milhões. 3 milhões seria, no caso de um elemento novo, se eu estivesse fazendo um novo, mas não é novo, ele já tem 20 anos de depreciação. Então eu deprecio esse imóvel, ele novo valeria 3 milhões, ele depreciado, de acordo com algumas tabelas que a gente tem, de alguns estudos já consagrados que a gente tem, e aí eu falo de Rosa e Deck. Gente, é óbvio que não tem como eu ficar difundindo muito isso com vocês. Isso que eu estou falando para vocês é conteúdo de horas e horas de curso, de avaliação. Então, eu não tenho o valor de 3 milhões, eu deprecio isso para saber quanto ele vale nas condições que ele se apresenta. Olha que interessante. Aí eu somo isso com o meu terreno, tem toda uma forma de calcular, e eu chego à conclusão de que o meu imóvel vale X milhões. Então, ou eu comparo, ou eu adoto a renda, ou eu faço pelo custo de reedição. São essas três formas básicas que a gente tem normalmente de avaliar os nossos imóveis. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes cabe usar um ou não cabe usar o outro, né? Você tem que ter uma escolha direcionada do que você quer, tá? E é óbvio, né, que existe um roteiro de trabalho quando você vai fazer isso aí, né? Um ecossistema que a gente fala de trabalho, que ele envolve o quê? Isso está dizendo do rigor normativo. Isso aí é a NBR 14653 que diz, não sou eu quem está dizendo isso. A gente tem que analisar a documentação, né? Olha a rotina, analisar a documentação, fazer a vistoria, que é um assunto que a gente vai tratar depois, escolher a forma de metodologia que a gente vai trabalhar, que a gente acabou de ver, se eu vou pela qual comparação, se é renda, se é reedição, isso a gente faz. E aí depois a gente faz o quê? Pesquisas e cálculos, a gente vai coletar dados, variáveis, vai fazer uma modelagem, essa é a trilha correta. Então, primeiro analisa a documentação, faz a vistoria, escolhe a metodologia que você vai trabalhar, pesquisa e calcula, e aí depois você tem a emissão do laudo, que esse é o produto final que você quer. É isso que o banco pede, é isso que a justiça pede, que você emita este documento, que é um laudo de avaliação, que é o produto final, que ele tem que ser transparente. Qualquer pessoa que leia tem que entender o que está escrito ali. Essa é a essência de um laudo de avaliação. É aquele que, independente da formação técnica que tem a pessoa, ele tem que entender como é que isso funciona, tá? O laudo não é o início do trabalho, tá? Isso que vocês têm que entender também. Você tem que entender também. Ele é o produto final desse ecossistema de dados estruturados. Nos vemos na próxima aula.